Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo e aqui no nosso canal nós estudamos todos os dias a Palavra de Deus. E nesse trimestre, até o final do ano, até dezembro, nós estaremos estudando o livro de João, isso mesmo, o Evangelho de João, o discípulo amado. E o estudo dessa semana tem como tema a história de fundo, o prólogo, o porquê do estudo do Evangelho de João. Nas nossas duas primeiras lições, nas duas primeiras semanas, nós estudamos os sinais da divindade de Cristo. Os sinais que apontam o poder de Deus. São alguns sinais diferentes do que aparecem nos outros evangelhos, porque o foco ali não é exatamente um milagre, mas o relacionamento de Deus com a gente, como Deus se preocupa, como Ele trabalha. E nessa semana nós vamos estudar então o porquê do Evangelho de João. Nós vamos ler agora o Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 1 a 18, que vai ser o prólogo, o início, o porquê desse Evangelho que a gente vai estudar durante a semana. Vou ler agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse é o primeiro verso aqui do Evangelho de João, e ele aponta uma verdade muito importante. Jesus é o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Onde? No princípio. Aqui fala da eternidade de Jesus. Jesus é eterno, ele sempre existiu, ele sempre estava lá. E através dele, o agente da criação, Deus o Pai, então cria o mundo e o universo. E fala bastante aqui, Jesus é o agente da criação, e ele é o próprio Criador. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis, são criação de Deus. Deus, ele não é criatura. Ele é o Criador. Jesus, através da encarnação, se torna uma criatura. Jesus assume a natureza humana, mas isso não desfaz quem ele é, a pessoa que ele é, que é o Criador. O fato dele se tornar a criatura só mostra o grande amor de Deus por nós, o grande sacrifício que ele fez por nós. Esse verso ele é muito conhecido, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É muito importante essa visão, porque aponta diretamente para a divindade de Jesus. E como é importante a gente entender essa divindade e também a sua humanidade, o tamanho do sacrifício de Deus por nós. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Aqui João faz uma dissociação, ele diferencia, né, a esfera de Deus e a esfera dos homens. Deus é a luz dos homens. Mas ele diz aqui que ele é a luz e ele é a vida. E que a luz, ela resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. Infelizmente, quando a gente vai lendo a história de Jesus, a gente vê como as pessoas rejeitaram essa luz, não aceitaram Deus, buscaram se afastar dele. E o que acontece? O salário do pecado é a morte. E por que é a morte? Porque é o afastamento da vida, é o afastamento da luz. E quando nós não estamos com Cristo, quando nós não estamos com Deus, consequentemente, encontramos a morte. Consequentemente, encontramos a escuridão. Então, para termos vida real e verdadeira, precisamos de Jesus. Para estarmos na luz, termos realmente o conhecimento, precisamos de Jesus. Há algumas pessoas que acreditam que Satanás trouxe o verdadeiro conhecimento ao homem. Quando o ser humano toca ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, é que ele tenha realmente a verdadeira luz. Existem grupos religiosos que falam dessa forma, né? Que Lúcifer é a grande luz, mas não é isso que a Bíblia fala. Deus nos diz que Jesus é a luz verdadeira que ilumina e desfaz as trevas, que nos dá a vida e a vida verdadeira. Não é sobrevivência, irmão. Não é sobrevivência, irmã. É vida. É isso que Deus nos oferece. E o texto bíblico continua no verso 6 dizendo que houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Aí nós temos o homem que preparou o caminho para o Senhor Jesus, né? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos ouvirem a crer por intermédio dele. Então, o objetivo de João, aqui nós estamos falando de João Batista, era preparar o caminho do Senhor, como diz o livro de Isaías e outros textos bíblicos. João veio como testemunha. E João, o discípulo amado, ele era alguém ligado a João. Por isso ele faz essa referência, ele linka diretamente a história de João Batista como o primeiro testemunho, o primeiro que prepara o caminho do Messias.
ele diz ainda que João não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Aqui nós mostramos também um pouco do nosso dever como representante de Cristo. João Batista preparou o mundo para a primeira vinda de Cristo. Preparou as pessoas, os corações, esse era o seu dever. E o nosso dever, o meu dever, o seu dever, é preparar o caminho para a volta de Jesus, anunciando a sua volta. Esse também é um dever nosso. E aqui diz muito claro que nós não somos a luz, mas nós resplandecemos essa luz. Nós somos como pequenas luas que refletem a luz do sol. Que Jesus possa então ser essa luz, que nós possamos refletir essa luz verdadeira. O Verbo estava no mundo. Aqui uma referência a Jesus como o Verbo, como a palavra de Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui mais uma vez diferencia. Jesus vem para os homens, porque ama os homens, mas os homens não reconhecem Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse verbo crer aparece várias vezes no Evangelho de João. Veja como é importante o crer em Deus. E o crer em Deus não é simplesmente acreditar na sua existência. Os demônios creem que Deus existe, mas aqui tem a ver com relacionamento, é o acreditar de verdade, é a raiz da crença verdadeira, é a fé verdadeira, que é o depender de Deus e o confiar em Deus. E isso só é possível se você e eu tivermos relacionamento com Deus, se passarmos tempo com Ele, se vivermos com Ele, aí sim temos a verdadeira fé, temos a fortaleza no nosso coração. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui fala da encarnação de Cristo e como somos testemunhas disso. João e os discípulos eram testemunhas disso. E nós hoje somos testemunhas de Deus ao mundo. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Aqui o verso 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então tem muita informação, muita teologia, muito conhecimento de Deus, esses primeiros 18 versos. E aqui João mostra mesmo para o que veio. Ele veio mostrar a divindade de Jesus. Quando a gente estudou o livro de Marcos, no trimestre passado, nós vemos Marcos afirmando que Jesus é o Messias, mas mostrando também o segredo messiânico. Jesus não se revela, mas aos pouquinhos vai se mostrando. Não é de forma direta. Aqui não. João apresenta de forma clara. Jesus é Deus. Jesus é divino, e é divino humano, que sai da esfera de Deus, divina, e vem para a esfera dos homens, e faz então essa ponte, que nos dá a oportunidade, se crermos, de sermos feitos filhos de Deus. Espero que essa semana você e eu possamos estudar a palavra de Deus, o Evangelho de João, analisar esses versos, e compreender mais, e ter mais relacionamento com Deus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pela lição de hoje. Te agradecemos porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez um de nós, porque nos ama. Te agradecemos por esse estudo e pedimos que possamos estudar cada vez mais todos os dias e ter relacionamento real com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, amigo, Jesus está aí perto de você e Ele nunca vai deixá-lo, porque Ele te ama.